Fui numa reunião de oração há uns 8 anos atrás, a pedido de um amigo na casa dele, e eu não sabia o que ia acontecer lá. Cheguei lá, tinha um rapaz, umas moças, eu fui com a minha mulher, e Adriano e eu sentamos quietos, não sabíamos o que ia rolar, fomos em consideração ao amigo que insistiu demais. Aí chega lá, começa aquele louvor da casa de Davi, não é? Aí vai, Jesus, eu quero sentar no teu colinho, botar a cabeça no teu peito, sentir o teu cheirinho. Aí cantam pra lá uma mantra sensual, seduzindo Deus, aquele negócio assim, foi ficando meio patético, sabe? Chega a incomodar, não chega? Patético. Falei, pelo amor de Deus, sai, pega uma menina aí, joga uma conversa em cima, se ela gostar é mais honesto do que você ficar com essa história de seduzir anjos. E, ai, Jesus, o teu cheirinho, fica um negócio gnóstico, daquela banda do gnosticismo, da proposta da separação total entre os atos do corpo e as consequências no espírito, porque muita gente está ali expressando uma vontade sensual extraordinária apontada na direção dos céus. E eu não aguentei só assistir a reunião, interrompi a reunião, aí acabou a reunião de oração. Falei, vou acabar essa coisa de, ai Jesus, o teu cheirinho, o teu não sei o quê, vou citar a palavra, não vou pregar. Aí acabou. Foi o único contato que eu tive com esse pessoal mais perto. E ontem, Davi Silva. Aí eu fui, cliquei, vi o link lá, 2 partes, uma confissão dele dizendo que tinha mentido demais nos testemunhos, que inventava história. Aí eu fui percebendo que o ministério Casa de Davi é extremamente fundamentado na coisa do testemunheira. De louvor, de louvor e de milagres, né? É. Louvor profético e milagres. Aí eu fui ver na internet algumas falas desse irmão, Davi Silva. Aí me doeu ainda mais, porque eu descobri que ele é o irmão caçula do Armando Filho, que criou aquela música, Quero que valorize o que você tem, que era meu amigo lá na década de 90, lá do Nordeste. E já não vejo há muitos anos, mas é uma familhinha que eu conheço. Aí me deu uma pena. E sobretudo o espetáculo, que eu achei patético. Porque conquanto o Chia, Mike Chia, esteja querendo dizer ali que como eles pregam arrependimento, eles têm que curar as doenças do pecado público com arrependimento público, e se o cara mentiu publicamente, ele tinha que corrigir a mentira dele publicamente, de fato e de verdade, número 1, se o moço não tivesse sido apanhado e flagrado nas mentiras que contava, estaria contando-as até hoje. E número 2, se não tivesse sido flagrado, e eles lá de dentro, em sendo sérios, tivessem descoberto as mentiras, eles no máximo calariam o cara. Mas como provavelmente essa coisa veio de dentro para fora, foi um expurgo, foi alguém que chegou, alguns ou vários que disseram isso é mentira, e tornou-se público, eles tiveram... Aí já não é mais tratamento espiritual, é tratamento de imagem, de reputação. É arrependimento para consumo coletivo, de coerência com a mensagem anunciada. Como a mensagem deles, a ênfase é arrependei-vos para que venha o reino de Deus, então o reino de Deus não virá se eles mesmos que estão pregando isso não se arrependem a ponto de contar publicamente seus pecados. Só que o Mike Chia não se controlou, e no fim da fala, ele conquanto ele se emocione, você vê que tem sentimento, tem uma sinceridade relacional, tem convicções equivocadas, mas são convicções, mas tem uma convicção mais forte ainda sobre a importância do ministério deles, de modo que o cara não se controlou e no final disse, olha, o Davi está aqui dizendo que ele mentia muito, que muita coisa foi mentira, Nós vamos fazer uma edição para tirarmos as mentiras dos testemunhos dele,
Mas enquanto isso, não parem de comprar os DVDs, os CDs e não sei o quê. Então foi mais ou menos assim que eu senti o final do negócio. Ó, mata, mas compre a si mesmo. E esperem, porque nós vamos fazer um laudo do que é mentira, do que não é mentira, vamos editar. Mas é impressionante como, por mais sincera que a pessoa seja, eu aqui não questiono a sinceridade. Para mim estão todos num equívoco espiritual enorme, total. Mas não questiono a sinceridade. Mas como com o passar do tempo, a coisa vira um fim em si mesmo, e o tal do ministério tem que ser mantido a qualquer preço, porque aquilo ali já sustenta dezenas de pessoas, já paga salários de muita gente, já um monte de coisa, já não existe mais para servir, já passa a existir de si para si mesmo, para manter uma engrenagem funcionando. Em si mesmo, a coisa toda, né? E foi tão sintomático quando ele vem de um lado e faz o cara confessar aquilo que o sujeito, se não tivesse sido flagrado, não confessaria daquela forma. E segundo, não conseguiu deixar de arrematar com os produtos. Não deixem de comprar os produtos. Separem as mentiras do fulano das coisas verdadeiras que ele falou. É verdade. É verdade. A gente tem que separar o tempo todo. Esse é o exercício do perdão e tudo mais. Mas não é um exercício de consumo. Se sinceramente eu pregar alguma coisa em que eu tiver mentido para a glória de Deus, como são as mentiras desse pessoal, tudo mentira para a glória de Deus, exagero o testemunho. Era uma gripe, mas o Senhor curou de tuberculose. Era fimose, mas o Senhor deu um pinto a um eunuco. Era uma cutícula encravada, mas o Senhor curou um câncer de mão. É tudo assim, desse tamanho, não é? O próprio rapaz sofria de síndrome de Down e agora sofre de síndrome de Up, né? Que foi o extremo para onde ele foi. Então é tudo uma panaceia. Eu escrevi um texto no site, no www.caifab.net, vão lá, leiam. Porque de fato não há como você entrar nesse caminho testemunheiro sem acabar no caminho da ficção, da invenção, porque eles não pregam a palavra, eles têm que ter histórias novas para contar. E vão acabando produzindo histórias e não contando histórias. Além do que, Jesus não nos chamou para ficarmos contando histórias pessoais, nem as nossas, nem de ninguém. Foi para anunciarmos tudo o que Jesus fez e ensinou. E quem quer que inverta os polos e viva de contar a sua história, vai inventar histórias. Porque a sua história vai ficar logo, logo cansativa, repetitiva, e você que é um contador de histórias vai virar um contador de lorotas. Todas justificadas porque contadas para exaltar o nome do Senhor. Roda lá. Bom, você assistiu essa primeira parte, lida num teleprompter. Não foi uma declaração espontânea. O que a gente está fazendo aqui é espontâneo, não está escrito em lugar nenhum. Ali você via o moço lendo. Se você quiser ver como eles estão lendo, quem não tiver hábito de lidar com televisão, muito menos com teleprompter, assista-o falando naturalmente no YouTube. Ontem eu escrevi lá, Casa de Davi, Davi Silva e tal. Tem uns testemunhos dele lá. Eu cliquei e vi que ele fala até com determinada espontaneidade e fluência. Mas, como eu disse no início, é um negócio tão preocupado com a coerência do ministério e com a salvação do ministério, que aí fica aquela declaração de leitura formal para não deixar nada de fora, não deixar nenhum buraco aberto, tapar todas as portas para não prejudicar o ministério. E ele disse aqui, eu sempre soube que mais cedo ou mais tarde essas coisas viriam à luz. Meu Deus, é claro. Mesmo quando elas não vêm à luz do sol, sob a luz do sol neste mundo, nós somos um flagrante permanente diante de Deus. E vai chegar uma hora em que a palavra de Deus é explícita.
Quem não anda no caminho do arrependimento, da verdade, da sinceridade, que vai sendo curada todo dia diante de Deus pela verdade, um dia vai ter todas as suas vergonhas expostas. E pode não ser nesse tipo de juízo humano, que é horrível, mas diante de Deus, não há ninguém que, mesmo que consiga ludibriar os homens todos no curso da sua vida, não vá um dia ficar absolutamente exposto, não apenas diante de Deus, mas diante de toda outra consciência que ele tenha ferido no universo. A história continua e agora é o Mike Shea dando as explicações que eu falei de proteção ministerial. Primeiro, a confissão das mentiras. Agora, vamos separar a mentira dos CDs e dos DVDs, porque senão a missão não sobrevive. Então compre, esqueça as mentiras. Nós vamos contratar a Ora Price & Coopers para fazer uma auditoria dos DVDs para ver, ele não foi o que o rapaz disse, que é fazendo um levantamento das mentiras, um inventário de mentiras, vão fazer um códex. Enfim, enquanto eles preparam o códex, não pare de comprar, porque senão a casa de Davi cai. Não tem dinheiro a não ser o dos testemunhos e a dos CDs e DVDs de louvores. Mesmo que você fique assistindo dizendo, essa parte é verdadeira ou essa parte é mentirosa? Essa parte é verdadeira ou essa parte é mentirosa? Bom, nós nos sentimos profundamente solidarizados com a família do Davi Silva, o irmão dele, a mãe, todos eles. Eu oro para que a graça de Deus seja abundante na vida dele, sobretudo para que ele pare essa historinha gospel, testemunheira, messiânica, milagreira. Parem com isso. Isso não é de Jesus, não é o modo de Jesus. Jesus curava e se escondia, dizia não digam nada a ninguém, mandava até demônio ficar calado, o demônio só estava dizendo, tu és o Cristo, ele dizia cala a boca. Aí a gente vai para o extremo oposto, aí não fazemos diferença entre o testemunho de Jesus e a propaganda da igreja, mesmo quando é propaganda de Jesus. Propaganda de Jesus é diabólico. O Evangelho não é uma propaganda de Jesus. O Evangelho prega o desafio de Jesus é que todo ser humano venha para ele e se converta à vida. Mas Jesus não fez nenhuma propaganda de si mesmo. Ele trabalhou contra qualquer propaganda que pudesse ser feita a respeito dele próprio. E aí ele que fez assim. Agora existem pessoas que acham que Deus precisa de propaganda, especialmente desses testemunhos, que, como eu disse, são pessoas psicologicamente doentes, inseguras, frágeis, que só têm um testemunho calamitoso para contar porque estavam numa calamidade. Se estavam numa calamidade, não há calamidades que não deixem traumas, marcas, resquícios, resíduos. Aí o indivíduo se converte numa suposta conversão na igreja e já no dia seguinte é empurrado para os palcos para contar o bizarro como milagre de Deus na vida dele. E aí depois de 6 meses todo mundo já ouviu, ele tem que continuar tendo histórias para contar e vai corrompendo o seu próprio coração. A minha oração é para que a casa de Davi aproveite e se converta do testemunhismo e do louvorismo à verdadeira adoração que não acontece em seminários de ensino de adoração. E parem com os testemunhismos e apenas testemunhem o Evangelho e preguem a palavra. E parem com os milagrismos e apenas orem com poder pelas pessoas, as que forem curadas serão. Que elas falem de si mesmas aonde vierem a ter uma oportunidade sábia, mas que não transformem isso em historinha para reforçar a propaganda de Jesus, porque é calamitoso.